Olá pessoal, meu nome é Juliana Matos e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o livro Manual de Introdução do Direito, do Dimitri de Moles. Dimitri de Moles, ele é doutor em Direito pela Universidade de Sarre, na Alemanha, e atualmente ele é professor na Fundação Getúlio Vargas, FGV, de São Paulo e na Universidade Metodista de Piracicaba. De Moles também publicou os livros O Direito da Política, Positivismo Jurídico, Teoria Geral dos Direitos Fundamentais e uma obra que eu já li e gosto bastante. Ele publicou uma tradução feita por ele, então, do livro Caso dos Denunciantes Invejosos, pela editora RT, que em breve eu vou fazer resenha aqui no canal também. Então ele é um autor bastante conceituado nessa área de teoria do direito. E o interessante então dessa experiência é que foi um livro que eu estudei lá no primeiro período, mas nessa mudança de sair da casa dos meus pais para cá, foi um livro que se perdeu, não sei onde foi parar, infelizmente, então eu perdi todos os meus grifos e as minhas anotações, o que para um leitor é pior do que perder o livro em si, quando se trata de um livro que você leu por completo e se debruçou. E agora eu tenho experiência de ler esse livro para passar para os meus alunos. Então não é o único livro, é claro, que eu uso hoje para elaborar as minhas aulas, mas eu considero bastante a estrutura dele e a linguagem, porque foi o livro que eu estudei quando eu tive Introdução ao Estudo do Direito lá no primeiro período. Ele é um livro, então, recomendado para alunos do primeiro ano de um curso de graduação em Direito. É um livro, então, indicado para o aluno lá do primeiro período que está iniciando os seus estudos em ED, porque a linguagem dele é acessível, ele não é tão espesso, então facilita também para o aluno que não tem tanto tempo ou para o aluno que ainda está se adaptando à linguagem jurídica, ao saber jurídico, mas ele não se torna raso por esse motivo. Por isso que é um dos livros que eu indico para os meus alunos e foi um dos livros que eu utilizei também durante a graduação. Na graduação, por exemplo, eu também utilizei o livro do Montoro, que é muito bom e eu indico para os meus alunos. Mas é um livro bastante completo, é um dos livros mais completos do mercado que a gente tem em relação à introdução ao estudo do direito. São 14 capítulos que o autor chama de lições, que são distribuídas então nessas 349 páginas. Os títulos dos capítulos. Primeiro ele tem um guia bibliográfico que ele não chama de lição, que é uma bibliografia de introdução ao estudo do direito e depois uma bibliografia específica. A lição são definições do direito, que foi um capítulo, inclusive, que eu pedi para os meus alunos lerem, porque ele mostra 18 definições do que é direito. Então, às vezes, você aluno, você professor, não tem como passar o contato para os alunos, não passar as leituras de Aristóteles, de Spinoza, de Kelsen, de Alexis, ou você aluno não tem tempo, então, ou vontade de ler esses autores, então o livro te ajuda nesse sentido. Você vai ter contato com 18 definições de direito, e eu acho que isso é muito proveitoso e muito válido para um aluno de primeiro período, para que ele possa formar a sua própria concepção, seu próprio conceito do que é direito. A segunda lição ele chama de menções do estudo do direito, é quando ele vai falar, por exemplo, sobre as disciplinas jurídicas, né? Considerando que IED tem esse caráter propedêutico, esse caráter introdutório. Ele fala também sobre a teoria tridimensionalidade do direito. Na lição 3, ele fala sobre a teoria da norma jurídica de forma bastante completa, de forma que poucos autores fazem. Tem muitos autores, como por exemplo Guzmão, que vou colocar o link nos comentários também, que é um livro bom, mas que eu acho que, por exemplo, nessa parte da teoria da norma jurídica, ele não chega de forma alguma a ser tão completo quanto de Moles. A lição 4, ele fala sobre direito e moral. Quando eu estruturo a minha aula de direito e moral, também me inspiro bastante aqui, que eu acho que ele dá uma boa estruturação dessa parte da disciplina. Lição 5, direito e política. Lição 6, direito e justiça. Lição 7, direito e linguagem. Lição 8, interpretação do direito. Lição 9, fontes do direito. Lição 10, limites de validade da norma jurídica. Lição 11, conflitos entre normas jurídicas. Lição 12, sujeito de direito e seus direitos. Lição 13, fato, ato, relação e negócio jurídico. Lição 14, divisões do ordenamento jurídico. E depois tem um epílogo de crises e crítica do direito. E depois ele apresenta então a bibliografia e um glossário de 50 termos básicos do direito, um índice de quadros sinóticos. Então o livro ele é bastante completo. Em 349 páginas, o de Moles consegue entregar um livro para um aluno de primeiro período bastante completo. Então, se você está aí no seu primeiro ano de faculdade e está
em dúvida sobre qual livro comprar, qual será um dos livros que você vai estudar para a disciplina, essa é uma boa indicação de livro. Foi o livro, como eu disse, que eu estudei na graduação e é um dos livros que eu indico para os meus alunos, porque um professor ele indica diversos livros para estruturar uma aula. E um detalhe que é importante dizer, eu não sigo a mesma linha teórica do de Moures, eu tenho outra linha então de pesquisa, outro modo de enxergar o direito, mas não é por isso que eu vou reconhecer a qualidade do livro, a qualidade do que o autor escreve. Então é um super livro que vale a pena. Nessas 349 páginas, de fato, você vai ter um conhecimento bastante significativo do direito e vai ter uma introdução ao estudo do direito que não vai ser rasa, pelo contrário, vai ser profunda, mas vai ser bastante leve, fluida e tranquila de se ler. Então vale muito a pena adquirir esse livro e eu vou deixar o link aqui na descrição de onde você comprar o livro. Se você comprar por esse link, você vai estar ajudando o canal a crescer e que eu tenho certeza que esse livro tem grande potencial então de te ajudar. Talvez você não goste do livro, talvez você ache a linguagem difícil ou você ache o livro raso demais. Querendo ou não, uma leitura, a escolha do nosso livro para uma determinada disciplina é uma escolha bastante subjetiva. Mas então com esses pontos que eu coloquei do livro, com essas características, é possível então você pensar, estabelecer então se esse pode ser ou não um bom livro para você. Então é isso, eu espero que eu tenha dado elementos para você perceber se o livro do de Moures é uma boa opção ou não para você. E caso você escolha o livro do de Moures, então, bons estudos e uma leitura extremamente inquietante para você. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhe com aquele seu colega que também está no dilema sobre qual livro de EAD comprar. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Até mais!